Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é Relação Homem-Natureza-Homem. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos relembrar o conceito de natureza. Natureza, no seu sentido mais amplo, é tudo aquilo que nasce sem precisar da interferência do homem. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos que mostram essa questão da natureza. Trouxe o IP, que mostra o nosso ecossistema do Cerrado, e ao lado a Amazônia. São dois exemplos bons, de natureza no seu sentido mais amplo. Como que funciona essa relação do homem com a natureza e da natureza com o homem? É uma relação bastante contraditória, porque ao mesmo tempo que nós necessitamos dos produtos da natureza, da matéria-prima, nós as destruímos através dos processos industriais. Então, por isso é considerado uma relação contraditória. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem para nós analisarmos o processo evolutivo do homem e a sua relação com a natureza. O primeiro homem, ele representa o período paleolítico. Nesse período, o homem ele era nômade e ele fazia poucas alterações no meio ambiente, porque ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, as interferências dele na natureza eram muito simples, então quase não alteravam. O segundo homem, ele representa o período neolítico, onde o homem começou a desenvolver algumas técnicas, ele aprendeu a plantar, a praticar a agricultura, e com isso ele começou a destruir mais a natureza. Nós podemos observar as duas árvores aqui, que a segunda já está bem alterada em relação à primeira. E à medida que o homem vai se desenvolvendo, nós podemos observar aqui na imagem, a última árvore, ela está bastante destruída. Então, à medida que aumenta a tecnologia, essa nossa relação com o meio ambiente é bem agressiva, Um processo que acelerou bastante a questão dos impactos ambientais foi a Revolução Industrial. Nós sabemos que a Revolução Industrial ela aconteceu lá no século XVIII, na Inglaterra, onde houve o desenvolvimento dessas máquinas, intensificou-se a produção e, por intensificar a produção, precisava-se de mais matérias-primas. Então, foi se degradando bastante a natureza por causa desse processo da Revolução Industrial. Foi muito acelerado, E nesse período aí, eles ainda não se preocupavam muito com a questão que, às vezes, muitos recursos da natureza, eles não são renováveis, Eles têm um certo limite. Chegou ali, pronto, eles são finitos. E a natureza? Ela gera impactos na sociedade? Sim, ela gera impactos na sociedade. É a famosa lei do retorno, Tudo que vai, um dia volta. Como exemplo disso aí, nós podemos citar ciclones, desastres naturais, muitas doenças são geradas pelos desequilíbrios ambientais, muitos tipos de alergia, são gerados por causa disso aí. E tudo isso aí é a resposta da natureza às ações do homem. E nós, eu, você, será que a gente contribui também para essa desarmonia da relação? Sim, nós contribuímos muito. Hoje nós vivemos num sistema capitalista onde ele nos induz a comprar. Esse sistema capitalista nos induz ao consumismo. O que é o consumismo? É quando nós compramos, às vezes sem até ter necessidade daquele produto. Nós temos aqui a imagem que fala, a moça fala, eu só ia comprar um botãozinho. Olha o tanto de coisa que ela comprou, voltou para casa cheia de caixas, Será que isso acontece com a gente? Comigo, com você? Quantas pessoas já saíram para comprar uma camiseta e voltou com 3? Depois chega em casa, meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho que pagar tudo isso, E hoje, assim, essas compras parceladas induz mais ainda, as pessoas a ser consumistas. Então, nós temos que pensar nas nossas ações, porque tudo que nós fazemos, a natureza nos devolve, Por isso que nós temos que pensar direitinho. E às vezes são os pequenos atos, que a gente faz no nosso dia a dia, que podem contribuir para essa harmonia da relação da natureza. Nós vamos observar aqui algumas imagens do nosso cotidiano que mostram essa questão dessa relação homem-natureza. Nós temos aqui uma manifestação, E as pessoas, uma levanta a bandeira, mais educação, o outro, mais emprego, mais saúde. E ninguém levantou a bandeira do meio ambiente. Aí a árvorezinha levanta lá, menos poluição. Muitas vezes isso que acontece, a gente vê muitas bandeiras levantadas, mas a gente às vezes esquece do meio ambiente. Nós temos essa outra que mostra a luta,
entre o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. A agricultura, nós sabemos que muitas vezes ela agride bastante o meio natural. Muitas vezes tem que fazer desmatamento, queimadas para poder plantar. E o meio ambiente está ali, né, na luta para poder sobreviver. Aí nós temos a árvorezinha ali com medo, né, do motosserra, e o motosserra, cita a frase, né, aceita que dói menos. Essa outra, nós temos aqui o homenzinho, que tá, na cabeça dele, ele está fazendo desenvolvimento sustentável, né? Ele foi lá, tirou o miolo da árvore e está todo tranquilo, na maior paz de espírito, né, lá no telefone. Claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Então ele está tranquilo, está em paz com sua consciência. Mas será se ele fez uma retirada sustentável? Aqui vai entrar a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que é um tema para as nossas aulas futuras. O tema da nossa aula de hoje é esse, tá? Estou enviando para vocês atividades para serem resolvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição de vocês. Bora conferir?